né? Beth, podemos começar, Beth. Já está transmitindo ao vivo. Beth, você fechou seu som, viu? Tá. Olá, boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa programação que se inicia hoje. A ideia aqui é a gente fazer uma série de eventos que vão embasar o nosso pensamento, os nossos debates para a elaboração de uma carta do Rio para a Saúde, dentro do evento IA-PHG. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para mostrar um pouquinho do que é o IA e o PHG, ok? Vamos lá. Então, o IA, União Internacional de Arquitetos, está promovendo aqui no Rio de Janeiro, junto com o IA do Rio e nacional, o evento IA 2021 Rio, que deveria ter acontecido o ano passado por conta da pandemia, foi adiado para esse ano, e esse ano também, por conta da continuação da pandemia, vamos ter o evento de forma digital somente, não será mais híbrido, será de forma digital. Vocês podem ver no site como é o evento, é o maior evento mundial de arquitetura e de urbanismo no mundo, vamos ter muitos palestrantes nacionais e internacionais e participantes de todos os lugares do mundo também. A proposta é que a gente tenha um tema voltado a todos os mundos, um só mundo, arquitetura do século XXI. Então, o Rio de Janeiro se transformou na capital mundial da arquitetura e nós vamos ter vários eventos acontecendo. Já estão acontecendo desde o mês passado os eventos preparatórios. São eventos abertos, o que eles chamam de semana aberta, que todos podem assistir de forma gratuita. E o evento, de fato, vai acontecer em julho. Dentro do IA, existe o PHG, que é o Public Health Group, que é um grupo que estuda saúde pública dentro do IA, dentro da instituição IA. E a gente vai, junto com eles, ajudar a organizar o PHG Seminário, o 40º evento seminário dentro do IA, que vai acontecer junto com todo o principal congresso. Então, lá aproximadamente de 20 a 22 de julho. O evento parte do Rio de Janeiro, mas é mais do que nunca um evento internacional. Então, é bem interessante esse site, eu acho que vocês podem, qualquer hora, olhar e ver o que tem dentro dele, né? Eu acho que tem assuntos muito interessantes sobre o Covid, teve muita coisa nova, muita novidade, então tem muitos assuntos interessantes. O grupo de pesquisa é bem bacana, bem interessante. Então, a gente tem eventos preparatórios que estão acontecendo, né? Já estão acontecendo desde 2019, quando a gente conseguiu fazer alguns presenciais, mas depois, com a parada da pandemia, a gente agora, esse ano, voltou a fazer alguns eventos da BDH em parceria com o PHG. São 2 temas. O tema transversal 1, que é saúde e cidades, que está sendo conduzido pela Fiocruz, através da coordenação do Jerônimo e do Renato Gama Rosa, que são as pessoas que estão liderando, e outras pessoas que, não vou dizer o nome de todos aqui, porque são muitos, mas que estão tocando o projeto por lá. E o tema transversal 2, que é a arquitetura da saúde, que nós estamos, pela BDH, ajudando a organizar. Deixa eu passar aqui. Então, o que nós temos feito? Nós já estamos com os eventos preparatórios em andamento, foram vários que aconteceram e vão continuar acontecendo até o dia do evento principal.
Vamos ter o evento acontecendo, o 40º seminário, que vai acontecer em julho, de 18 a 22, distribuído na programação do IA. E a gente tem uma tarefa que é muito desafiadora e muito importante também, que é escrever uma carta do Rio sobre saúde, né? Então, nós estamos, a partir de hoje, iniciando com essa série de eventos que é para promover esse debate. Então, são alguns temas que foram escolhidos, que entendemos que eram muito interessantes para a gente, importantes para fazer parte dessa discussão, que são o primeiro tema, congressos e seminários, docência, educação, ensino e publicações, educação na arquitetura para a saúde, que vai ser conduzido pela Elza, e nós vamos ter palestrante Alícia Preide e Mauro Santos. Depois, sustentabilidade na arquitetura para a saúde, que é esse que a gente está realizando hoje, com Eleonora Zione e Adriana Filgueiras. E ainda a responsabilidade técnica social, que a moderação vai ser da Cláudia Miguel, com a relatoria da Cristiane Silva, são todos eles, com Rafael Esposel, Gringo Cardia e Bia, ainda para confirmar. E o tema 4, Rede de Atenção à Saúde, Oncologia e Radioterapia, que será conduzido pela Renata Pascoal. Estamos também definindo os nomes que vão fazer parte desse evento, que é, a princípio, o Mário Jorge e o Tiago. Então, somos várias instituições que estamos nos organizando para ajudar a desenvolver essa programação. O grupo de trabalho de pesquisa, o Public Health Group, PHG, dentro do IA, o IAB, que é o grande organizador desse evento, que foi quem ganhou a chancela, a possibilidade de promover esse evento aqui no Brasil, a Fiocruz e o CAU Rio de Janeiro, que também é um parceiro dentro do convênio, assim como o CAU Nacional também. Então, eu vou chamar aqui a Kátia de volta. Deixa eu parar de compartilhar aqui minha tela. E vou pedir para a Kátia Fugasa, que é diretora regional da BDH do Rio de Janeiro, para ser a moderadora desse evento. Kátia, por favor. Está sem som, Catinha. Tudo bom, gente? Boa noite. Estava tentando resolver aqui o nosso chat ao vivo, está com um probleminha, então, perdão, é a primeira vez que a gente está fazendo essa transmissão. Espero que no decorrer do evento eu consiga liberar esse chat. Mas, como sempre, né, acontece alguma coisa quando é ao vivo, mas a gente sempre dá um jeito de resolver. Bom, eu queria agradecer muito, muito aos presentes, muito a quem assistiu isso depois. É com imenso prazer, assim, que a BDH Rio está junto nessa jornada desde o início da UIA, participando de reuniões, de idealização. Infelizmente, não foi como a gente previu, né, Beth? Está sendo online, não era para ter sido online, era para ter sido presencial. Iríamos ter exposições, lançamentos de livros, ia ser um outro esquema, mas na vida a gente tudo dá um jeito, né? E a gente está se readequando ao momento. Então, nosso tema é para falar sobre sustentabilidade, um tema que eu adoro e espero que realmente quem esteja assistindo tenha tanto paixão quanto a gente, né? Trouxemos duas pessoas de peso, que foi a Adriana Filgueiras Lima, ela vai falar um pouco sobre a obra de arquitetura, ela trabalhou muito com o pai dela, com o Lelé, e que, na verdade, é o nosso mestre, e ela presenciou isso tudo, então ela tem a sustentabilidade no sangue, né? Ela realmente entende sustentabilidade, eu acho que mais do que a gente na saúde. A Eleonora Zione, que foi uma mestre, uma amiga, a gente se encontrou várias vezes, que também entende muito sustentabilidade. Eu acho que a abertura desse evento, desse trabalho, desse grupo de trabalho que a gente está querendo levar para quem dera para sempre na BDH, realmente reativar os grupos de pesquisa e disso saírem debates, que eu acho que esse grupo abra com chave de ouro para a gente. Adriana, a gente vai começar contigo. Eu queria que você, eu acho que a melhor pessoa para descrever é ela mesma, né? É difícil, às vezes, se descrever,
mas eu gostaria que você ressaltasse um pouco da sua biografia, um pouco do seu trabalho, e aí você vai ter um tempo para explanar, a Eleonora depois vai ter um tempo para explanar, e eu estou tentando abrir o chat para a gente poder fazer as perguntas, tá bom? Deixa eu passar a vez para você agora. Interromper, destacar para todas as pessoas. Pronto. Bom, boa noite. Meu nome é Adriana, eu sou filha do arquiteto João Filgueiras Lima, do Lelé, e trabalhei com meu pai minha vida inteira. Trabalhei com meu pai durante 30 anos, até a morte dele em 2014. E durante um longo período eu trabalhei na Associação das Pioneiras Sociais, trabalhando no desenvolvimento do projeto e principalmente na construção dos hospitais da Rede Sara, e que são projetos sustentáveis. Meu pai ele se desenvolveu profissionalmente na pré-fabricação e na sustentabilidade, na questão da ventilação natural dos ambientes, etc., e principalmente nos hospitais, nos projetos dos hospitais e dos hospitais da Rede Sara, onde houve uma possibilidade, né, de testar vários sistemas, né, de ventilação natural que eu vou apresentar aqui para vocês, iluminação natural, que isso sempre foi a preocupação dele. Eu quero ressaltar aqui que é muito importante que todo esse trabalho na Rede Sara ele aconteceu graças à amizade e ao compartilhamento de ideias entre o meu pai e o presidente da Rede Sara, na época, que morreu 8 meses depois do meu pai, que é o Aloysio Campos da Paz. O Aloysio, ele era um humanista, assim como meu pai, e ele compreendia muito bem a questão da sustentabilidade, e não só no espaço hospitalar, como também na interferência com os tratamentos, né? E ele propunha novas ideias, então houve uma interação muito grande entre Aloysio e papai a vida toda, uma amizade enorme, né? E o Aloysio foi muito importante, e o Aloysio confiava muito no meu pai. Bom, eu pensei muito no que explanar aqui, no que apresentar para vocês, e eu resolvi pensei em apresentar todos os hospitais, em fazer um histórico, mas aí eu resolvi apresentar o Rio de Janeiro, o Hospital do Rio de Janeiro, porque eu acho que o Hospital do Rio de Janeiro ele sintetiza toda essa experiência desses anos todos. Meu pai gostava muito do projeto do Hospital do Rio de Janeiro. É um projeto que se preocupa com a questão da sustentabilidade desde a implantação, né? Então, na apresentação com imagens, eu não sou acadêmica, né? Então é muito mais fácil para mim falar apresentando imagens, que é o que eu vou fazer agora. Me ajuda aí, Kátia, como é o negócio aqui? Eu estou aqui. Tá. É o compartilhar a tela. Isso. No meio. Aí eu vou ali. Isso, foi. Foi? Agora aqui, ó, nesse aí, exatamente aí. Pode clicar. Pronto. Ih, mas abriu uma tela que eu não queria. Peraí, deixa eu voltar. É aí que eu queria. Pronto. Bom, esse é o Hospital do Rio de Janeiro, aqui embaixo. Essa fotografia aérea ele já quase pronto. E aqui é o terreno dele. Aqui em cima é o terreno dele, na beira da Lagoa de Jacarepaguá, um terreno pantanoso, né, muito uma camada espessa de turfa, uma camada de 1,5 metro a 2 metros de turfa, que precisava ser removida. Então, a questão da implantação e a concepção do projeto é sustentável desde o início, né? Porque meu pai ele criou um enorme... A cota de implantação recomendada pela prefeitura aí nessa região, aqui do Rio 2, é a cota 2 metros. Então, na cota 2 metros, o meu pai criou um enorme pavimento técnico, que é um subsolo, né? Em todo o perímetro da construção, e um lago, que nessa fotografia aérea ele não aparece bem, mas vai aparecer já já. Um lago que é
que está ligado através de uma galeria com o rio Arroio Pavuna, que é um rio que corre aqui do lado, que vai dar na Lagoa de Jacarepaguá. Então, aqui no finalzinho, ele está ligado através de uma galeria larga, né, que nós fizemos com esse Arroio Pavuna e deságua. Esse lago ele capta toda a água pluvial de todas essas coberturas aí do hospital. Elas são captadas por esse lago, que deságua na Lagoa de Jacarepaguá. Então, esse lago ele funciona como um estabilizador hídrico, né? Ele impede qualquer risco, né, de inundação aí desse hospital. Então, desde já uma medida sustentável na medida em que você não precisa aterrar o pavimento técnico, você aterra em volta do pavimento técnico. Isso já reduziu o volume de aterro pela metade, né? Então, o aterro ele desbasta as encostas dos morros, você tem desperdício de energia, porque você tem as máquinas que vão compactar na obra. Então, toda essa questão da economia de energias naturais, né, ela tem que se fazer desde o início, né, na construção de qualquer edifício, nem tudo que a gente vai fazer. Eu acho que é o que a Kátia falou no início, a sustentabilidade está dentro da gente, né? A questão do desperdício de comida, tudo isso tem que ser evitado desde o início. Bom, esse aqui é uma fotografia da maquete do hospital, né? E esse é o lago. Esse lago ele não só funciona como um estabilizador hídrico, como ele também ele tem um sistema de aspersão na frente do pavimento técnico, que resfria o ar que vai entrar pelo pavimento técnico, eu vou mostrar daqui a pouco, e passar pelos ambientes do hospital. Esse lago é também um jardim de água, né? Vocês vão ver também isso. Aqui eu não vou apresentar a planta do hospital, porque acho que não vem ao caso agora, mas eu vou falar sobre os ambientes, né? Todos os hospitais da rede SAR, eles são térreos, quer dizer, não todos, o Hospital de Brasília, ele, em função do terreno, né? O Hospital de Salvador também tem de Salvador não, de Fortaleza também tem uma parte vertical, mas a opção sempre é por edifícios térreos e com os espaços todos interligados aos jardins, né? Bom, esse hospital ele tem uma coluna vertebral, uma circulação principal, e os setores todos se desenvolvem a partir dessa coluna vertebral. Então, o acesso principal é esse aqui, dos pacientes e dos visitantes, tem uma área de espera, uma espera de ambulatório aqui, um balcão de recepção, uma espera de ambulatório, todo o ambulatório se desenvolve nessa parte aqui, que tem a recepção, o próprio ambulatório, coleta do laboratório, radiologia, nessa parte de trás. O que aconteceu? Nessa parte de trás aqui, oficina ortopédica, internação e alta, todos os setores que têm ligação com acesso de pacientes, né? Internação e alta, central de material esterilizado, centro cirúrgico, laboratório. Esse lado de cá é a parte de internação e fisioterapia, né? São apartamentos aqui em 2 pavimentos, isso aqui é um solário para os 2 níveis de apartamentos, para os pacientes tomarem sol, e a parte toda de fisioterapia e hidroterapia também nessa área aqui. Esse bloco aqui é o bloco de serviço, com cozinha, lavandaria, farmácia, almoxarifado, setor de manutenção, vestiário, setor de pessoal e a parte de administração de serviço, que a gente chama, porque a administração hospitalar, né, e a diretoria ficam próximas ao ambulatório. Esses blocos aqui de trás são os blocos de oficinas de manutenção e aqui os equipamentos, né, de chiller, bombas de ar-condicionado, caldeira e subestação, tudo isso aqui. Esse hospital ele tem uma estação de tratamento de esgoto, que fica nesse ponto aqui, não aparece na maquete, inclusive porque ela é enterrada. Essa estação de tratamento de esgoto, ela trata o efluente até o final. Nós temos a reutilização do efluente tratado nas válvulas de descarga e na irrigação, no sistema de irrigação.
Então, não jogamos absolutamente nada na Lagoa de Jacarepaguá. Aqui também é uma fotografia da maquete, o lago, os blocos todos, com essa grande cobertura. Bom, isso é um desenho do meu pai, que mostra bem o partido adotado, né? Aqui é o pavimento técnico, aqui é o nível do hospital, propriamente dita. Aqui é um brise, o teto dos ambientes hospitalares, ele é um brise móvel que pode ficar aberto ou fechado, motorizado, né? E essa grande cobertura aqui, que ela permite uma ventilação e iluminação, e ela funciona como uma difusora assim, da luz direta solar, né? A luz solar direta nesses ambientes. Aqui é o sistema de ventilação, né? Então, assim, o lago, o sistema de aspersão, também é um desenho dele, né? Um sistema de aspersão, um grande ventilador aqui, que insufla o ar nesse pavimento técnico. Esse pavimento técnico ele é completamente vedado. Nesse pavimento técnico, ele existe porque há necessidade de ou galerias ou para a distribuição de todas as instalações do hospital, né? Então, ele é para isso que ele existe. E, na verdade, ele recebe todo esse ar que é insuflado e através de furos no piso e dutos, ele sobe para os ambientes do hospital e é extraído lá por cima por convecção, né? Pelos sheds da cobertura. Aqui é um desenho dele também, que eu separei. Essa área aqui é a área de fisioterapia, que é o bloco de internação, são 2 pavimentos de apartamentos, a área de fisioterapia e de convivência, e aqui são as enfermarias, primeiro estágio e fisioterapia também, né? Tudo isso funciona junto, fisioterapia para os pacientes internados e externos, é uma área de convivência. Aqui são os brisezinhos de cobertura. Esse desenho mostra bem os dutos de ar-condicionado, eles correm aqui em cima, está vendo? E aqui em cima dessa grande cobertura. Então, nos dias muito quentes, né, fevereiro, Rio de Janeiro, verão no Rio de Janeiro, que é muito quente, esses brises eles são fechados e o ar-condicionado pode ser ligado no hospital inteiro. O hospital inteiro tem ar-condicionado, porém, a maior parte do tempo, esse ar-condicionado não é necessário, né? Porque esse sistema de ventilação funciona muito bem. Uma perspectiva dele, dessa área de convivência, né, da rampa que dá acesso ao segundo pavimento dos apartamentos. Isso aqui é o sistema construtivo em si, né? Então, aqui embaixo o pavimento técnico, você tinha some, aqui embaixo o pavimento técnico. Essa construção é uma construção industrializada, quer dizer, ela requer uma fábrica para fabricar todos esses elementos, né? Os elementos industrializados pré-moldados em argamassa armada e também a estrutura metálica, que ela é toda dobrada, e, enfim. Essas vigas do pavimento técnico, também uma outra medida que eu acho que é muito sustentável assim, na construção, né? Que são os elementos de laje. A laje ela é feita em 2 etapas. Uma etapa é uma peça de argamassa armada e a outra fase é a concretada no local, as lajes de piso do hospital sobre o pavimento técnico, né? Essas lajes elas dispensam forma, né, feita no local e dispensam o escoramento. Isso é muito sustentável, né? É uma construção sustentável. Bom, aqui em cima os brises e os dutos de ar-condicionado e os passadiços para manutenção, né? Aqui esses passadiços para manutenção desses dutos, limpeza, que esses dutos precisam ser limpos, então todos eles estão acessíveis sobre esse teto. E os pilares da grande cobertura, né? Que funciona como uma copa de uma árvore, né? Essa grande cobertura.
Como eu disse anteriormente, né, uma construção desse tipo ela requer uma fábrica, e foi construída essa fábrica em Salvador, né? Aqui em cima é o Hospital de Salvador, que foi o primeiro hospital a ser construído da rede de hospitais, e aqui é a fábrica, que chama-se CTRS, Centro de Tecnologia da Rede SAR. O CTRS foi responsável pela fabricação de todos esses hospitais. Então, nós temos aqui serralheria, fabricação desses componentes todos, serralheria. Aqui é a indústria de argamassa armada, extremamente sofisticada, chegou a um nível de sofisticação assim, muito grande de formas, de desenho de formas, cura a vapor, etc. Os elementos em argamassa armada eles são usados apenas para piso, lajes de piso, como vedação, paredes, e elementos para arrimo, né? Aqui é a marcenaria, pintura, né? Os tanques de pintura eletrostática, estufa da pintura, fábrica de equipamentos dos hospitais, aí são as camas-macas. Tá? Aqui é uma indústria de plásticos, com as injetoras todas, e uma indústria de fibra de vidro. Então, tudo nesses hospitais eles são fabricados no CTRS. Aqui é a obra do hospital, eu vou passar rápido para não me alongar muito, a obra do hospital, vocês já podem ver como é uma obra limpa, sem desperdício. O desperdício ele é terrível, né, para o meio ambiente. A natureza não tem desperdício. Né? Então, a obra ela já é, por si só, agressiva. Né? Então, uma obra ela tem que ser uma obra limpa, sem desperdício de material, para ser sustentável. Isso é importantíssimo. Vocês podem ver no canteiro de obras, né? Uma obra. Eu localizei os barracões aqui no projeto, a gente sempre faz o projeto canteiro de obras e estuda. Esse hospital eu não participei do desenvolvimento dele, então eu desenhei ele inteiramente para poder compreender a obra. Aqui é o início da obra. Aqui é um momento único, né, que são as coberturas, como é uma obra limpa, né? Como é uma obra sem desperdício nenhum, não tem desperdício, né? É uma coisa impressionante. São as coberturas todas, um momento único da obra. Essa fotografia foi feita pelo André Borém, que é um arquiteto que trabalha no CTRS, trabalha até hoje lá. E que ele não é fotógrafo, com uma máquina pequenininha, ele fez essas fotografias lindas, essa e essa. As outras fotografias são todas do Celso Brando. Aqui dá para ver bem o sistema, olha, a laje pré-fabricada e a segunda fase concretada no local, está vendo? Com a tela. Essa laje tem umas esperas, a gente amarra a tela e concreta a segunda fase. Sistema extremamente limpo. Aqui é o auditório, né? Esse anel a montagem do auditório, vocês podem ver como é limpo o canteiro de obras, né? Depósitos de materiais. As peças, elas vêm de caminhão, de Salvador para o Rio, então elas são todas montadas aqui, a gente tem que fazer esse trabalho de montagem no próprio canteiro de obras. Né? Esse é um anel de concreto, que recebe todo o empuxo, né, dessa cobertura do hospital, do auditório, e aqui o escoramento central, eu vou mostrar. Aqui sou eu. Cadê? Aqui é a montagem, ela foi bem complicada, a montagem dessas vigas do auditório, porque elas precisavam ser muito certas. O anel lá de cima. Eu estou mostrando a construção, parece, o que isso tem a ver com sustentabilidade? Tem a ver, né? Que é uma construção limpa, econômica, sem desperdício. Isso é muito importante. A montagem do anel de compressão lá de cima, né, que recebe todas essas vigas. Até o guindaste, né? O guindaste a gente montou tudo no chão e quando chamou o guindaste, chamou para montar tudo de uma vez só, quer dizer, não teve desperdício nem com o guindaste. O guindaste trabalhou lá o dia inteiro, montou, acabou, foi embora. Aqui é uma vista aérea com o auditório montado. O lago, ele fica nessa região. Com esse volume de água da cobertura, eu precisei fazer uma vala de drenagem aqui para manter esse canteiro de obras
drenado, né? E depois eu fiz a vala no local do lago, depois essa vala foi incorporada pelo lago. O solário dos pavimentos de internação, tudo. A rampa da internação, uma obra limpa. Tudo bem que essa foto eu fiz no final de semana, que não tinha muito movimento e tal, mas aqui é a cúpula do auditório, né? Ela foi montada no chão, toda testada, as pétalas foram testadas para chamar o Gandache de uma vez só para montar tudo, né? Ela foi lá para cima. Aqui as telhas, elas vieram calandradas de Salvador, um gomo de telhas para a gente testar a montagem do protótipo. Aqui é o centro de estudos, junto ao auditório, no nível do pavimento técnico, tem um centro de estudos. As pétalas. Vocês veem aqui chuva, muita chuva, canteiro limpo, né? A montagem das pétalas. É o sistema de ventilação do auditório, né? Essa cúpula ela abre e fecha, essas pétalas abrem e fecham como uma flor. Aqui é o centro de estudos, que está no nível do pavimento técnico. Aí, ó, a cúpula montada. É impressionante, porque quando abre esse auditório, quando abre, é uma ventania, né? O vento sai imediatamente lá por cima. Aqui é o lago já se configurando, né? Os arrimos sendo montados, todos em argamassa armada. Não há desperdício nessa obra, é um negócio impressionante. Tudo feito também com muito cuidado, todas as peças testadas. Aqui é o pavimento técnico, né? Onde, com todas as tubulações, todas as instalações, os equipamentos, os fancoios são distribuídos embaixo de cada ambiente, nesse pavimento técnico também, que os chillers, as centrais frigorígenas ficam lá fora e os fancoios todos aqui dentro do sistema de ar-condicionado. Uma fotografia aérea nessa etapa, né, de obra. O centro de estudos aqui já se configurando, né? Você vê o canteiro limpo, uma obra absolutamente limpa. Eu normalmente não uso concreto usinado nas obras, eu tenho sempre uma central de betoneiras, faço o concreto na própria obra. Aqui eu não usei nada de concreto usinado, só o concreto feito na obra. Aqui é a marquise, né, da entrada principal. Aqui o lago já está sendo construído. Então, o que aconteceu? Né? A gente, olha o volume de aterro que foi economizado. Né? Todo esse perímetro do hospital é um pavimento técnico e o lago também não precisou ser aterrado. Né? O aterro só aconteceu aqui em volta. E toda a turfa que eu retirei daqui, a paisagista é a Beatriz Seco, a Bia me pediu para guardar a turfa. Eu guardei a turfa, então já passou o slide, mas eu tinha um depósito de turfa aqui. Aqui ainda aparece aqui um pouco do depósito de turfa. E essa turfa depois ela foi colocada nos jardins. Então não precisou de adubação, porque a turfa já é super adubada. A Bia não precisou fazer nada, ela já recebeu uma terra de primeiríssima qualidade. Aqui a turfa. Eu fiz uma drenagem em volta dos montes de turfa, ela ficou sequinha. Aqui é o hospital praticamente pronto, né? O L ponto aqui, o canteiro de obras aqui já tinha saído, já tinha transferido para cá. Eu já estava trabalhando aqui nesse bloco aqui, com uma pequena, só o necessário aqui do canteiro de obras. Aqui é o hospital pronto já, essa é a oficina ortopédica, os espaços internos todos integrados aos jardins do hospital, todos eles, e o brise de cobertura que eu falei, que define o pé direito desses espaços, ele pode ficar aberto ou fechado. Se o ar-condicionado estiver ligado, ele fica fechado. Aqui é o pavimento técnico, o ventilador aqui,
que insufla o ar nesse pavimento técnico, e esse pavimento técnico, por ser completamente fechado, esse ar obrigatoriamente ele sai, entra nos ambientes pelos furos, né, na laje que a gente fez. Aqui mostra bem o sistema de aspersão no lago. O lago é um jardim de água, né? O sistema de aspersão na frente desses ventiladores que filtra e resfria também esse ar insuflado. Isso funciona muito bem. E embaixo o pavimento técnico com os ventiladores, né? Aqui são os espaços do hospital, né? Aquele espaço de convivência, os apartamentos, né? Esse painel aqui é um painel que meu pai fez, porque o Atos estava já... O Atos que fez todos os elementos Na verdade, o Atos trabalhava com integração, né? Com arquitetura, né? Elementos integrados. Todos os painéis são dele, mas aqui nesse hospital, infelizmente, o Atos teve Parkinson, né? Ele já não estava mais conseguindo trabalhar. É um painel de argamassa armada. Então, são os 2 pavimentos, a rampa, né, que dá acesso às áreas de convivência. Lá no final são as enfermarias e desse lado são os espaços de fisioterapia, hidroterapia, o jardim embaixo da rampa, o jardim da Bia, com a turfa, que foi retirada do terreno, aí, ó, maravilha essa turfa. Aqui é a hidroterapia. Esse painel aqui é do Atos, esse painel de azulejos, ele foi feito para um outro hospital da rede, foi aproveitado aqui. Mudou a cor só, aqui escolhida pelo Atos também. Essa cobertura ela está fechada aqui, mas ela abre, né? Ela abre para cá, um sistema motorizado. Então, agora, na hora dessa fotografia, essa fotografia foi feita em fevereiro, né? O ar-condicionado estava ligado. Aqui são os difusores, né, do ar-condicionado, um sistema de iluminação, o duto passa lá em cima. Enfermaria, aqui com as básculas abertas, está vendo? Funcionando o sistema de ventilação natural, e aqui na parede, olha, o ar sai por aqui. E tem um controle, o paciente pode fechar ou abrir, se estiver saindo muito vento aqui, por essas grelhas aqui, na parede, nos painéis. São painéis duplos de argamassa armada, né? E por dentro corre esse duto. Todos os ambientes ligados aos jardins, né? Esse jardim ele está entre o bloco de serviço e o bloco de internação e fisioterapia, em cima da laje do pavimento técnico, né? O pavimento técnico passa aí direto. Aqui é o auditório. Esse auditório tem uma acústica incrível também. Aqui é o jardim de água com solário. Esse jardim de água, esse lago, ele é abastecido somente pelas águas pluviais. Aqui uma outra vista, né, do outro lado, na entrada do hospital. O solário. E uma vista aérea do hospital, já todo pronto. Esse sistema aqui, isso aqui é um sistema de aquecimento de água. Agora já está meio ultrapassado, né? Mas funciona. É isso. Acho que esse é o último slide. Eu acho que eu não quis me alongar muito. Pronto. Olha, Adriana, assim, a minha vontade de interromper o vídeo e ficar perturbando era muito grande. Eu falei, não posso, eu tenho que me comportar. Eu fiquei assim, sem saber muito o que apresentar. Estava gostando e eu estava assim, mas estava tão, eu acho que todo mundo estava no chat, todo mundo, e eu estava, né, tá todo mundo monitorando as coisas, e eu falei, não, eu não posso, porque eu tive o prazer de conhecer, e eu trabalhava naqueles prédios do Rio 2, né, eu era estagiária, vi o terreno e fiquei um tempo, e tive a oportunidade de conhecer pela BDH sozinha, e assim, é uma coisa que a gente fala, né, é de uma pessoa, mas não, é de uma equipe.
Realmente você é de uma equipe, porque assim, não se dá para... A gente tem uma mania meio feia de falar, mas não é, é realmente de uma equipe. A gente tem que aprender que a gente não projeta sozinho, né? E que todos tiveram um pensamento. Gente, eu falei ontem que as pessoas pensam que tem que ser barato porque é público, tem que ser uma coisa... não precisa ser bem projetado porque é público. E não, né? Na verdade, esse projeto é economicamente super viável e ele é super bem projetável, executado. Assim, eu fico realmente uma bacana. Eu acho que é o que você falou no início, a questão da sustentabilidade está dentro da gente, né? Então, eu acho que toda a nossa equipe ela compreendeu isso muito bem, até os operários da obra, porque você vê como a obra é organizada, limpa, sem desperdício, né? Como é que... Então, é isso. Está dentro da gente, a gente incorpora. Está dentro da gente. Eu acho que são as pequenas coisas, né? Você não sujar uma construção, você não ter um desperdício, você priorizar uma mão de obra um pouco mais especializada para você não ter um retrabalho. Claro, é pensar em vento, sol, né? Em tudo isso, mas é pensar também no ser humano e você não ter que refazer aquilo, porque isso também é uma sustentabilidade. Né? E vocês com a fábrica e o carinho que vocês tinham pela fábrica e todo o trabalho, realmente, para mim é incrível esse trabalho. Eu acho que hoje a gente não tem infelizmente, a gente não tem esse pensamento como um todo, né? A minha opinião. A questão, eu acho, é que a industrialização ela exige um nível de detalhamento de projeto muito grande, né? Então, tudo está desenhado, tudo tem que ser testado, que a construção convencional não existe, né? Os projetos são todos feitos assim, mais ou menos. Né? Mas a gente detalha parafuso, a gente vai até as últimas consequências. Né? Então, é uma outra forma de pensar, arquitetura e construção. Eleonora, muito obrigada, Adriana. A gente vai voltar no final, tem muitas perguntas no chat. Eleonora, vou fazer de novo, se apresente. Né? Eu volto a dizer, eu acho que a melhor pessoa para se apresentar é a pessoa, né? Porque é difícil a gente elencar as melhores qualidades, essas qualidades da pessoa. Oi, Kátia, obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que as pessoas estiverem assistindo. Eu queria agradecer, né, o convite e aqui para essa discussão de sustentabilidade na arquitetura para a saúde, tanto a agradecer a Beth, a Kátia, todos da BDH, e essa discussão aí do Public Health Group para o IA. Estou muito feliz de participar aqui na primeira, né? E vocês sabem que é o assunto que eu gosto de falar, como boa italiana gosta de vir aqui conversar, então por isso que eu trouxe umas questões aqui para conversar com vocês, e, claro, vou me apresentar, eu sou arquiteta, né, aqui de São Paulo, não da cidade maravilhosa, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, depois eu estudei em Michigan, Detroit, nos Estados Unidos, fiz também administração hospitalar, meu MBA na FGV, aqui em São Paulo, e, assim como a Adriana, né, meu pai engenheiro, eu gostava muito dessas questões da sustentabilidade, sempre tiveram, né, na saúde, na vida. Aí também sou certificada DGNB, certificada LEED AP, né, quando ajudamos, quando o Green Building Council iniciou aqui no Brasil. Também sou certificada Well Faculty, eu dou aula sobre isso, né, que é para falar sobre a questão da saúde, o foco nas pessoas. Do Plan Tree, que é a designação, né, de humanização. Em 2019, fui fazer minha especialização em Harvard, na Escola de Saúde Pública. Estou colaborando com o escritório de projetos das Nações Unidas para 40 hospitais aqui no Brasil, né? Colaboro, né, há 16 anos prestando serviço para o Einstein e também para pós-graduação de arquitetura hospitalar.
E na minha experiência na FAS, na experiência com o meu pai, com a engenharia e arquitetura desde os anos 90, na L+M Arquitetura, também fazendo projetos de hospitais aí no Brasil inteiro, na Albert Kahn Families of Companies, aí hospitais no Brasil e no mundo, e agora a minha empresa, Asclep Consultoria, fico muito feliz que tem vários hospitais e clientes e parceiros que procuram, né, a arquitetura para a saúde. E tem o meu livro também, Planejamento Físico Funcional e Hotelaria em Saúde, em que eu tenho um capítulo, aliás, que eu falo, né, sobre os hospitais saudáveis e sustentáveis, né? Então, essa minha apresentação, assim, nas minhas palavras, né? Mas quando a gente faz o que gosta, que faz arquitetura para a saúde, eu acho que é isso que a gente quer, né? A arquitetura hospitalar, ela é apaixonante, então a gente quer colaborar para o bem das pessoas, essa é a ideia, né? E aí, falando nesse, né, bem, eu colocaria essa questão aí para vocês, né? Qual que é o maior bem de todas as pessoas? Eu acho que, se vocês refletirem, é a saúde na vida, né? Que é o nosso maior bem. Então, com diversidade, sem preconceito, de todas as cores, de todas as formas. Ter saúde é o que nos motiva e que é o catalisador de mudanças. E se a gente está vivendo nesse século XXI, mudanças como, né, vocês apresentaram no começo, falando dessa forma híbrida que estamos fazendo aqui no evento, é exatamente isso que nós, arquitetos, né, temos que pensar, né? Os americanos têm essa expressão de pensar fora da caixa, né? Então, como que a gente consegue colaborar com essa saúde na nossa vida, né? Então, eu trouxe aqui para explicar um pouquinho isso para vocês, essas 3 escalas da saúde, né? A saúde e a sustentabilidade, elas são intrínsecas, né? Não dá para a gente dissociar uma coisa da outra. E aí, obviamente, quando a gente fala, né, claro, da saúde global, né, a saúde do nosso planeta, que é integrada e contém a saúde pública da comunidade. Então, acho que no momento a gente está entendendo essas inter-relações que são tão importantes, né? E, claro, numa escala menor, a saúde individual, mas que uma está englobada na outra, né? Então, sendo a definição de sustentabilidade as questões, né, ambientais, sociais e econômicas, elas estão contidas nessas 3 esferas, quase como que aquelas bonequinhas, né, matroscas russas, elas uma dentro da outra. São assim essas 3 escalas da saúde. E é impossível termos pessoas saudáveis em um planeta doente, né? Nossa, Eleonora, como assim um planeta doente? Eu trouxe aqui uma brincadeira desse paralelo, essa figura de linguagem do nosso planeta estar doente, para a gente refletir, né? Pensar, né, fora da caixa como arquitetos. Se o nosso planeta tivesse com febre, tá entre aspas, para a gente não exercer o exercício ilegal da medicina, eu falo sempre isso, é o aquecimento global, né? Comportamento estranho, as mudanças climáticas severas, a gente tem um dia, né, tá frio, outro dia tá calor, então tá com um comportamento estranho. E as alterações sociais, né? Então, se uma pessoa está com febre, comportamento estranho, alterações sociais, a gente percebe que ela está com alguma doença. Então, o nosso planeta está doente. A gente está vivendo isso, né? Todas as pandemias, todos os desastres, né? Então, isso a gente sabe que é uma doença. Infelizmente, a saúde do nosso planeta está realmente em risco, essa saúde global. Certo?
Aí vocês vão estar pensando, nossa, Eleonora, o que é essa hora da noite? O que você está falando da saúde do planeta, né? Como nós, arquitetos, podemos ajudar? Sim. Você está aí, como ele está, esse aí pensando, como nós, arquitetos, que podemos ajudar? A gente pode ir bastante, né? Então, essa é a questão, é por isso que a gente tem que entender isso, né? Eu vou dar várias dicas como a gente pode ajudar. Vamos seguir primeiro, né? Então, começando dessa escala maior da saúde global, os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, da agenda para 2030, né, são os 17 objetivos para transformar o nosso mundo, foram combinados em 2015, né? E aqui eu acho que saúde de qualidade, indústria, inovação, infraestruturas, né, cidades e comunidades sustentáveis, e claro, parcerias para a implementação dos objetivos entre todos, né? Claro, a água potável, saneamento, as energias, a ação climática, proteger a vida, o trabalho digno e o crescimento econômico, isso é muito importante. Como é que a gente vai falar de sustentabilidade com uma mão de obra, né, na construção, como a Adriana mostrou tão bem aí, exemplificando o ícone, né, do Lelé, mas se a gente não pensar em todos os elos dessa cadeia, a gente sabe que no Brasil a gente tem, né, a construção civil, às vezes até com condições semelhantes à escravidão. Então, entender que nós, arquitetos, estamos, né, movendo um mercado muito importante, uma indústria, né? O setor da construção civil, de projetos, de engenharia, de arquitetura, da construção civil como um todo, é um mercado, é um setor econômico muito importante. Eu acho que isso a gente precisa ter essa consciência, por isso que eu quis trazer essa visão conceitual muito importante, né, e o quanto a gente pode ajudar, né, nesses objetivos de desenvolvimento sustentável para transformar o nosso mundo. Como eu falei, nós arquitetos estamos sempre querendo transformar o mundo, né, porque a gente transforma, né, a gente transforma a natureza, transforma o ambiente que a gente vive, né, então isso é muito bonito. E aí, só para explicar um pouquinho o que é, como foi, né, combinada essa Agenda 2030, né, só faltam 9 anos, né, nas reuniões, né, nas conferências da ONU sobre mudança climática, na COP, em Paris, por isso ficou famoso o nome, né, Acordo de Paris, em 2015, por isso que eu estou falando para vocês apoiarem, né, apoiem o Acordo de Paris. 195 países assinaram esse acordo para a gente ter um aquecimento, a febre, né, do planeta abaixo de 2 graus Celsius, né? Os Estados Unidos, como grande poluente, a gente sabe que os Estados Unidos e a China são os 2 maiores, como 2 maiores países, tinham saído em 2019, ainda bem que em janeiro de 2021 voltaram, né, no primeiro dia do novo presidente Biden, né? Temos metas para seguir, né? A gente também aqui no Brasil precisa melhorar bastante, a gente sabe que a situação também, né, do meio ambiente aqui no Brasil não está lá essas coisas, né? E atingir essa elevação de temperatura média de 1,5 grau, junto, né, com o painel intergovernamental de clima, né, o IPCC, tá? Para diminuir essa febre do nosso planeta, tá? E aí, dentro da saúde global, primeiro, projetem edifícios alinhados com a saúde global, né? Então, independente do tipo, da tipologia, se é um hospital, se é uma clínica, se é uma casa, né? A gente precisa entender essas evidências que tem da saúde pública, da sociologia, da ecologia, da sustentabilidade, né? Nós, arquitetos, somos os que pensam nas pessoas, né? Como os humanistas. A gente integra a razão, a sensibilidade nas palavras do Zanettini, né? Da arte e da técnica, tão bem exemplificadas também pelo Lelé, esse equilíbrio, né? E os ambientes que a gente precisa projetar dentro dessa sustentabilidade precisam ser resilientes, porque a gente vai continuar tendo os novos desafios dessa saúde dessa terra, né? Não vai ser fácil para a gente acabar com essa doença, né? Demorou tantos anos e aí
a gente precisa consertar, né? E o mais importante, que eu acho que às vezes fica difícil para as pessoas entenderem, não emitir gases para agravar as mudanças climáticas. Então, tem o relatório da Organização Mundial de Saúde, entender que isso tudo é uma saúde, né? A saúde do ecossistema, a saúde das pessoas, né? A saúde dos ambientes. Lembrem-se que os edifícios são responsáveis por 40%, 39% a 40% do total das emissões de carbono. Então, as emissões globais de CO2 por setor, então, as operações dos edifícios, então, não só os edifícios novos, os existentes, eles continuam consumindo, né? Os materiais de construção e revestimentos, 11%, os outros 6%, transporte, que é muito poluente, e o mundo está pesquisando novas formas para isso, então isso também interliga com as questões das cidades sustentáveis, né? E a indústria como um todo, com 32%. Então, imaginem os hospitais que funcionam 24 horas por dia, o quanto essas operações e os materiais de construção e revestimento interferem, né, nas emissões de carbono como um todo, né? Então, pioram a saúde do planeta, tá? Vamos reduzir, né? Reduzam as emissões de CO2 dos edifícios novos ou existentes. Esse, aliás, é um slide do Eduardo Masra, que está liderando, fez esse congresso Carbono Positivo agora em 2020. É um acordo, é um desafio para a arquitetura 2030 com a União Internacional dos Arquitetos, o Instituto de Arquitetos Americanos, AIA, né? Então, aqui no site Architecture 2030, 2030.org, vocês podem procurar e ver, foi enviado para as Nações Unidas essa ideia da gente reduzir, né, as emissões de carbono até 2030 a 65%, para chegar na neutralização em 2040. Né? Então, a gente precisa começar realmente a projetar diferente, né, a reformar diferente, a manter diferente para todas as edificações, para que a gente consiga, né, ter, né, uma saúde global melhor. Tá? Então, isso é o que a gente tem que pensar na saúde de todos, né? Prevenir essas novas pandemias, aliás, essa aqui é a publicação de 2020, né? Planejar ambientes que combatam a desigualdade, promovam a segurança alimentar, controle as zoonoses, então, o quanto o ambiente construído a gente, né, tem locais em vários países que utilizam animais, então a gente precisa reduzir esse consumo de maneira inconsciente. Né? Então, é muito importante para a gente não ter, as pandemias estão cada vez mais frequentes. Né? Isso é muito importante. Descendo para essa escala, na segunda, né, incentivar a saúde pública da comunidade. Então, às vezes a gente fala da arquitetura hospitalar, as pessoas, não, mas a gente tem que seguir as normas, porque tem norma de acessibilidade. Não é só por causa da norma, a gente está pensando na saúde das pessoas, né, em todos os ambientes. Então, a gente tem neurociência aplicada à arquitetura, tem psicologia ambiental, tem ciência comportamental, tem medicina integrativa. Claro, as normas são o mínimo, né? A gente tem que projetar, construir, manter, para que as pessoas todas, né? Por isso que eu até coloquei aqui o todos com a arroba, né? Que é todos, todes, né? Para evitar o estresse, né? Que a gente sabe que a saúde mental está sendo fortemente abalada com todas essas mudanças novas. O ser humano tem a tendência, né, a continuar e resistir a mudanças, né, e os ambientes podem colaborar a isso, né, incentivar o autocuidado, né, se tornar acessíveis, universais. Eu acho que um desenho universal é essencial, não é só por causa de norma ou de legislação. Isso tudo é sustentável, é pensar na saúde pública da comunidade, as relações, o acesso, o transporte, né? O desenho da calçada, o desenho da marquise do acesso, como você se relaciona com o ambiente. Isso é o exemplo
que a gente tem que ter da boa arquitetura. E, claro, considerar naquela terceira escala da saúde individual de todos os usuários dos edifícios. Então, não é mais a gente ter checklists ou quantitativos só para reduzir o consumo de energia, só para reduzir o consumo de água. É a gente pensar no edifício saudável. O movimento internacional hoje em dia está muito mais isso. O segundo passo dos prédios verdes, dos green buildings, é pensar na saúde das pessoas, que é o nosso recurso mais importante do que só economizar água e energia. Mas não quer dizer que a gente não vai economizar água e energia. Entenderam essa mudança? Então, aplicar todos esses recursos tecnológicos e tudo que a gente tem da construção para tornar o edifício saudável. Então, a qualidade do ar, que é essencial, a gente está vendo, é muito bom que o Brasil esteja fazendo um plano para a qualidade do ar interno e externo. A gente sabe que a poluição mata milhares de pessoas, os custos, isso as Nações Unidas já calcularam, a OPAS, que a gente minimizar esses riscos, a gente economiza o triplo. Então, vale a pena investir em sustentabilidade. Pensar no conforto térmico para a saúde térmica, o conforto disso, a saúde da umidade, da qualidade do ar, da água que a gente tem no ar, da poeira e da alergia para evitar isso, da segurança em todos os aspectos de segurança, da qualidade da água, não só de pouco uso da água, da acústica, da iluminação, das vistas, da ventilação, o quanto a gente viu, o quanto existem formas de ventilação combinada, natural, mecanizada. Claro, não fumar, incentivar a saúde das pessoas com um design ativo. Então, tem vários aspectos que a integração de tudo isso traz a saúde e a sustentabilidade. E, claro, não dá para fazer e não medir, A gente, na arquitetura, a gente tem que combinar, Luiz Kahn já falava, os aspectos mensuráveis com o incomensurável. Claro que a atratividade é incomensurável, o conforto, a satisfação é subjetivo e de acordo com qualquer pessoa, mas a gente precisa medir, não é questão de gosto. Então, precisa medir, precisa avaliar, precisa certificar. E aí a gente tem vários sistemas, tem Aqua, tem BREEAM, tem o LEED, tem o Living Build Challenge já para projetos restaurativos. O próprio DGNB, o Healthy Buildings, o WELL, o Procel, que é brasileiro, o Fitwel, o selo Casa Azul, o ED. Então, todos já, não só prédios e movimento de verde de sustentabilidade, mas sim de fazer bem para as pessoas. Então, é isso que a gente precisa pensar além, pensar nos usuários. Ou seja, vamos usar a inteligência ecológica que a gente tem. Essa visão de sustentabilidade, esse termo inteligência ecológica foi pelo grande psicólogo Daniel Goleman, e ele colocou em 3 etapas. Eu gosto de 3, que eu sempre falo, essa questão do equilíbrio, que é a vida, o equilíbrio dinâmico, medir os impactos. Então, como eu falei, essas opções de medir os impactos, façam sempre melhorias, a gente sempre tem que estar melhorando, amanhã ser melhor do que hoje. Então, o seu projeto Eleonora, não vou fazer uma certificação. Mede, se a questão, como a Adriana falou, a turfa, o terreno, mede, usa dados, indicadores, faz melhorias aos poucos, mas precisa ter dados. E todos os aspectos a gente pode melhorar, em todas as esferas. E aí, gente, façam o que a gente está fazendo aqui. Compartilhem o que vocês aprenderam. Porque é a partir dessa maneira de compartilhar, de novas formas, que a gente vai conseguir evoluir, melhorar, atender essas metas do desenvolvimento sustentável. Mesmo que seja 1%, tem a engenheira Maria Viroeco, que é 1%, mas a gente vai aos pouquinhos, sabe? De grão em grão, a galinha enche o papo, de gotinha em gotinha se faz o oceano. Então, a gente consegue ir melhorando a cada dia.
né? Melhoria constante. Essa é uma ideia muito boa. E aí eu falo, ouçam os líderes, né? De qualquer idade, cultura, religião, né? A Greta Thunberg, o Dalai Lama, eles estão falando exatamente isso, só nem para comentar, né? De tantas outras pessoas estão falando da importância que a gente tem. Eu recomendo o Mind and Life Institute, é maravilhoso. Aqui o site é www.feedback loops climate, estão explicando, né, como a gente consegue chegar nesse círculo virtuoso, né, dessa melhoria constante, né, para que o mundo, né, a gente diminua essa doença que está o nosso planeta. E isso é muito importante em todas as ações. E, claro, a gente tem evidências para isso, para vocês investirem nos ambientes saudáveis, né? Então, isso é uma demanda global. Essa publicação agora, recente, né, do Programa Ambiental das Nações Unidas, comprovando, foi feita uma pesquisa com vários investidores, o quanto aumentou em 87% essa demanda por edifícios saudáveis, porque a pandemia é a evidência da saúde global, né? E o crescimento do que tem sido chamado de ESG, que é Environmental, que é o ambiental, né? O S de social, de social, e o G de governance, né? Que é a governança econômica. Então, esse equilíbrio, olha lá, do ambiental, do social e do econômico, que é a definição da sustentabilidade. Então, a gente ter ambientes e ações, né, para que a gente esteja juntos, todos integrados, pensando nessas 3 escalas da saúde, né? Então, seja investindo no movimento ESG, seja em novos ambientes e edifícios saudáveis. É isso que a gente, como arquitetos, como cidadãos, a gente tem que fazer, né? E aí, vejam aqui exemplos de aspectos do edifício saudável, o jardim na cobertura, que não é novo, né? Ainda mais a gente aqui no Brasil, que a gente tem climas tão gostosos, né? Ter a sala de descompressão, o conforto, ter uma horta urbana, ser proibido fumar. Hoje em dia a gente sabe os malefícios disso, né? Ter sanitários sinalizados, ambientes flexíveis, isso é essencial na arquitetura hospitalar. Ter a biofilia, a proximidade com a natureza, pode ter a placa de certificação para a gente se sentir seguro, ter iluminação, ventilação natural, ventilação cruzada, como bem exemplificado nos projetos do Lelê. A escada visível e acessível para estimular as pessoas a se movimentarem, né? Porque a gente sabe, com evidências científicas recentes, o quanto ficar sentado faz mal para a saúde. E nós, arquitetos, ficamos muito tempo sentados, então também estimular que a gente tenha o uso da escada, para fazer exercício físico. As janelas operáveis, qualidade ambiental interna, claro, equilibrando se são ambientes críticos que precisam de controle, né? Não são todos os ambientes como num hospital, mas a gente ter qualidade ambiental interna, né? Então, não fazer só edifícios selados, às vezes a gente tem, infelizmente, ainda hospitais ou outros edifícios completamente selados desse international style. Ter as vistas para a natureza, quanto isso faz bem para as pessoas, né? Lembrar que nós somos parte da natureza, nós somos seres humanos, elementos da natureza, a gente não vive sem os elementos da natureza, a gente precisa do ar, a gente precisa da água, a gente precisa dos alimentos, né? Ter lavatórios, ter equipamento de proteção individual, álcool gel, ter estacionamento para bicicleta, ter incentivo à saúde, né? Então, o Center for Active Design está propondo, né, formas de um edifício saudável, né? E aí, obviamente, eu sugiro apliquem processos de projetos integrados e sustentáveis. Assim como a Kátia falou, ninguém faz sozinho um projeto de um hospital, né? Nenhum arquiteto, por mais que a gente fale autoria, projeto do Lelê, né? A gente sabe que é uma equipe e precisa estar integrada, né? A arquitetura, todas as engenharias, as consultorias, a equipe de obra, de gestão, de operação, de hotelaria, de facilities, isso é muito importante, né? Questão de considerar as condições do local, seja do terreno, da água, do clima. Obviamente é diferente se fazer um hospital em Salvador
e é lá ou em Porto Alegre ou aqui em São Paulo, né? O terreno, todas as condições. Analisar a forma de acesso ao transporte, porque a arquitetura é feita para as pessoas, né? Como elas vão chegar, né? Como ela tem calçada, onde elas param, né? Tem formas de acesso diferentes, lembrar, né, o quanto a gente comentou do transporte ser poluente, né? Usar pouca água com qualidade, né? Elementos, reaproveitar a água da chuva, né? Ter o cuidado com a transmissão de infecções pela água, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado nos ambientes de saúde, implantar energias renováveis. Nós somos arquitetos, somos criativos, a gente tem uma abundância, né, de energia solar aqui no Brasil, a gente precisa aplicar isso, né? A gente tem novas formas de energia, a gente precisa aplicar isso nos nossos ambientes, projetos, nas construções. Façam especificações de materiais de forma responsável. Os compostos orgânicos voláteis, aqui os COVs, eles causam doenças para as pessoas, causam dor de cabeça, irritam os olhos, né? Eles estão nas tintas, eles estão nas colas, nos materiais, né? São materiais tóxicos para a saúde das pessoas. Depois, nós que vamos pagar os problemas com as pessoas doentes, né? E a transparência da origem desse material. Eleonora, eu não sei o que você está falando, eu não vou fazer um projeto do hospital. Mesmo na sua reforma, né, da sua clínica, qualquer especificação, na qualquer compra que você fizer, a conscientização que se você está comprando aquilo, você sabe de onde aquilo foi extraído, você sabe se aquilo fez mal para o local, né, é o ciclo completo dos materiais, isso é muito importante, né? Entender como isso, da onde saiu, né? Tem componentes ali que fizeram mal para as pessoas, né? Que produziram isso. A gente está mexendo a indústria dos materiais, né? Então, os próprios pisos, a gente fala muito, né? Tem componentes nesse piso contínuo que fazem mal para as pessoas, né? Por que a gente não usa, que existem alternativas hoje de fibras ou adesivos, né, que não façam mal para as pessoas? E existem já. Então, essa conscientização é muito importante, né? Reduzir os resíduos, a Adriana mostrou tão bem, né, na obra, né, na operação. Vamos pensar locais para isso. Claro que a gente tem, eu acho que resíduos está bastante evoluído na arquitetura hospitalar, cartilha de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde da ANAP, Associação Nacional dos Hospitais Privados, recentemente publicada, né? Porque a gente sabe quanto isso impacta, né, a saúde de todos, e a gente sabe que aqui o quanto a saúde impacta de todos. E a valorizar o conforto e a qualidade do ar interno e externo, tá? Então, essas são dicas, tá? Para projetos integrados, para todos os ambientes serem saudáveis, certo? Sabendo que a saúde está em transformação com processos da quarta revolução industrial, e a mensagem que eu passo para vocês, para a gente projetar, construir, manter os ambientes saudáveis, tá? Então, é isso que a gente quer. E aí, só trazendo alguns exemplos aqui, para vocês se inspirarem em bons exemplos, com energia solar gerada com painéis fotovoltaicos, né? A gente implantar em hospitais, essa é a foto do hospital aqui em São Paulo, né? Com jardim para todos os colaboradores na cobertura, para as pessoas usarem, tomarem sol, né? Respirarem ar puro. Aliás, essa é foto do professor Eduardo, que trabalha comigo, né? Seja internamente a qualidade do ambiente, seja um ambiente cirúrgico, seja um ambiente, né, de circulação dentro do hospital, até de jogos, para pensar nessa saúde mental e de todos, certo? Eu agradeço, está aqui o meu e-mail, eleonora@sclepconsultoria, uma foto também aí do professor Eduardo, para finalizar com esse céu, né, e essa integração que a gente precisa ter, para que a qualidade dos ambientes, né, seja saúde para todos. Essa é a ideia. Obrigada. Primeiro,
que eu achei... Gente, esses temas para mim são incríveis e eu achei ótimo que você tocou numa coisa que a gente não tocou, Eleonora. Na verdade, nós escolhemos os temas, esses 4 temas que foram escolhidos para os debates, né, da UEA, foram baseados nesses objetivos, né, nos ODS da ONU. ONU? É. E, na verdade, nós escolhemos com muito carinho para poder atender, que são as cidades saudáveis, vai ser a parte de serviço social, não serviço social. Beth, me ajude. Responsabilidade social. Voluntariado, né? A parte do voluntariado na arquitetura. Então, foi tudo pensado com carinho para a gente começar a atender a esses objetivos. Eram 17, a gente não pôde atender os 17, mas 4 a gente está atendendo. E eu acho que realmente é isso, né? A Adriana começou com que é possível, porque quando vem você primeiro, né? Eu acho que é isso. Quando vem você primeiro, a gente pensa que não é possível acontecer isso. Mas como a Adriana veio mostrando que é possível, eu acho que a gente começa meio que esse comichão, né, da sustentabilidade e vê que realmente é possível. Não é fácil. Eu acho que a gente está batalhando num país que isso nós não temos ajuda, né? Isso não é visto, se torna um pouco, às vezes, a obra um pouco mais cara, ou não, né? É muito complicado, às vezes, mas eu acho que é o início, né? E a gente tem que batalhar para que isso aconteça. Ô, Kátia, não sei por que você falou se eu falo que não é possível. Exatamente o que eu falei é assim. Possível, independente se é uma reforminha, se é um projeto de uma residência, de uma loja, se é de um hospital, tem que pensar de maneira possível e sustentável. Sim, eu concordo. O que a gente tem evidências hoje de projetos complexos como um hospital, o que acresce é 3%. Sim, eu acho que você pensa no ciclo de vida como um todo, nosso trabalho é demorado e fica muito tempo. A gente não muda. Então, exatamente mudar o mindset que eu quis trazer esses conceitos. E é muito mais cultural isso, e eu acho que... Exatamente, porque a gente tem uma abundância de recursos no Brasil, a gente não está mudando a maneira de pensar. Não, nem de projetar, nem de construir. Isso crescendo. Eu sou otimista, eu acho que, sim, nós estamos melhorando, a passos lentos, nós estamos melhorando. Eu acho que é essa sementinha que a gente tem que trazer sempre, bater sempre na tecla disso. São os ambientes saudáveis. E não é só a gente pensa em ambientes saudáveis, hospitais, não, é tudo, né? É a nossa vida, é a nossa casa, é o nosso escritório. Exato, porque hoje a pandemia, todos os ambientes têm que ser, porque a gente vive 90% no ambiente construído. Seja na casa, seja no escritório, nós mudamos para o nosso escritório, a nossa casa, a nossa cidade, né? Então, a gente tem que, como arquitetos transformadores do ambiente construído, sermos esses agentes de transformação. E se a gente não divulgar isso, e é muito legal a gente ter esse espaço aqui, né, no Grupo de Saúde Pública, na União Internacional dos Arquitetos, para a gente colocar isso, a gente vê evidências que nos outros países já tem e que aqui no Brasil eu vejo a passos lentos. A gente sempre ouve essa questão, vai ser mais caro. Não, pode ser mais caro custo no começo, só que você tem que pensar em toda a manutenção no ciclo de vida, até porque isso é sustentabilidade. O ciclo de vida é difícil. Agora, deixa eu passar para as perguntas, senão a gente não consegue. E a gente já são 8h20. O César Ruiz participou bastante. Tá? Considero muito importante essa postura de propor o projeto, isso foi para a Adriana, considero muito importante essa postura de propor o projeto de arquitetura como uma análise do sistema de construção. Aí ele pergunta, as esquadrias têm alguma propriedade especial e podia indicar algum tipo de esquadria? E ele fala também na pré-fabricação e industrialização, que permite uma obra com baixo índice de resíduos gerado uma obra convencional. E ele está falando sobre as pétalas também. As pétalas são em que material? Acho que ele fez um apanhado. Então, ele perguntou sobre o vidro, se foi usado algum vidro especial.
alguma coisa mais diferente ou o vidro tradicional que a gente sempre usa na edificação? E quais são de que material foram feitas as pétalas do auditório? Vidros são normais, a gente usou muito policarbonato, aquelas peças curvas, né? A cobertura do espaço de convivência na reabilitação, ali, internação, as peças são em policarbonato, aquelas peças móveis. Aquelas telhas, também, né? Os brises também. O hospital é inteiramente em estrutura metálica, em chapa dobrada, as esquadrias em chapa dobrada. A estrutura das pétalas do auditório, elas são imensas, né? Aquele anel do auditório ele tem 13 metros de diâmetro. Então, são pétalas muito grandes. A estrutura dela é em aço, né? Aço Cortem, aço SAC 300, aço especial. Por fora, aço inoxidável e por dentro, chapa de alumínio pré-pintada. De alumínio, sim. A Cláudia Miguel, a Cristiane Silva está perguntando como funciona a manutenção dos elementos de ventilação e as coberturas, se você sabe dizer como é que ficou. Nós projetamos, na época, eu cheguei a fazer a montagem desse sistema. Nas vigas de cobertura, as vigas principais, corre um carrinho, né, que dá acesso aos sheds da cobertura lá em cima. O principal problema lá, incrível, são as teias de aranha. Aí eu comprei um enorme aspirador industrial, botei um tubo comprido e a gente brincava que as aranhas, quando viam aquele aspirador, saíam correndo, porque era um desespero, né? E aspirávamos as aranhas. Mas funciona assim, tem um sistema que foi criado. Só esse problema está ótimo, né? Então, assim, qual o maior problema de manutenção que você identifica nesse projeto? A Cláudia perguntou, subir as aranhas, não? Olha, os primeiros foi das aranhas, eu não sabia como resolver, que isso foi... Eu cheguei a montar o iniciozinho, né, do serviço de manutenção no hospital antes de sair, e aí eu fui trabalhar no instituto do meu pai, fui trabalhar com ele, trabalhei até o final da vida dele com ele no instituto. Mas eu cheguei a montar, e as aranhas eu fiquei, mas aí a gente teve ideia também da equipe, né? Os operários, vamos lá, comprar um aspirador. A gente tinha até um aspirador grande na obra. Aí resolveu bem. Foi o principal. E algum outro problema? Sempre foi minha curiosidade, né? Porque sempre me perguntam sobre a operabilidade da janela, só que, na verdade, você fez a operabilidade do teto. E esse teto dá muito trabalho para manter, assim, porque realmente é como se fosse um portão, né? Deve ser... Esses motores... Funciona. Não, foi um sistema que estava dando muito certo, eu acredito que continue. São esses motorizinhos de vidro de carro, né? Não dão problema, né? Eles funcionam durante muito tempo, é fácil, troca, não é um sistema muito complicado, não. Agora, para a Eleonora, a Marli Neri, por que numa época que respiramos sustentabilidade ainda tem arquiteturas de prédios altíssimos e fachadas de hospitais também, todo no vidro espelhado? Essa é a minha pergunta que eu faço todo dia. Que raiva que eu tenho disso. Marli, ótima a sua pergunta, porque por isso que eu até falei, né? Esse estilo internacional de prédios selados, fechados, eu acho que não estão coerentes com o nosso Brasil. Eu acho que a gente tem condições, né, de ter não só a questão da ventilação natural combinada com a ventilação mecanizada, onde for necessário. A gente tem simulações energéticas, a gente tem ferramentas hoje para isso, a gente tem softwares gratuitos para isso, então usar a tecnologia que a gente tem hoje e equilibrar a técnica, usando isso com a questão estética, a arte, a atratividade. O vidro espelhado ele pode ser muito bom, ele não absorver, mas a gente precisa ter essa visão integrada, eu acho que da arte e da técnica. É isso que o arquiteto precisa, e não copiar coisas de um estilo internacional. Acho que essa é a melhor ideia.
A Elza perguntou para a Adriana: gostaria de saber como estão as atividades do CTRS, se existem alguns SARAs ainda a serem construídos, com os projetos prontos. Existem projetos prontos, mas o CTRS não existe mais. O CTRS ele foi desmontado porque o CTRS é uma indústria que precisava de obra para ser mantida, né? Esses equipamentos são todos muito caros então o SARA do Rio de Janeiro foi o último hospital. O CTRS houve um período em que ele fez convênios, inclusive com o Tribunal de Contas da União, construiu várias unidades do Tribunal de Contas da União, construiu o TRE em Salvador, fez edifícios públicos fora, né, externos, não da rede SARA, mas o próprio Tribunal de Contas da União ele proibiu o CTRS de fazer qualquer outra obra que não fosse dos hospitais. Aí o CTRS perdeu o sentido, muito caro manter o CTRS, e ele teve que ser desmontado, né? Quer dizer, o prédio continua, mas não tem mais nada hoje, atualmente. Uma pena. Não existe mais. É uma pena, mas eu acho que isso aí, o grande responsável foi mesmo essa recomendação do tribunal, essa proibição, né, do CTRS. Se o CTRS continuasse fazendo prédios públicos, né, mas isso também havia uma pressão muito grande dos empreiteiros contra o CTRS. Né? Então, aí é uma guerra. Uma guerra. Bom, para Eleonora, Cristina Rego de Queiroz. Eu também acho que nos edifícios as escadas precisam ser visíveis para que sejam muito usadas. Hoje ficam escondidas atrás de portas, né? E isso a rede SARA tem aquela rampa, né? Ela transformou em algo escultural. Eu sei porque é ponto de bombeiro, né? Mas assim... Mas eu acho que dá para a gente fazer rampas, fazer jardins, né, esses ambientes terapêuticos, né, integrados, dá para atender a segurança contra incêndio, a gente tem átrios, a gente tem trazer esses elementos para, usando a nossa criatividade arquitetônica, em fazer um ambiente agradável e que seja saudável. Mesmo tendo as restrições que a gente tem que atender. Eu acho que isso dá para fazer sim. A rampa, aliás, é um exemplo que a gente tem, né, da arquitetura brasileira que dá para integrar, sim. Aqui estão falando a Denise, eu não sei falar o nome dela, eu sei que ela é uma diretora nossa, mas é Demirjan. Ela creio que a maior dificuldade barra nos custos altos de materiais que possuem as certificações e a questão da escala, foi mais ou menos o que eu acabei dizendo, né, de certa maneira. Porque aí ela fala, por que o percentual do custo na construção de um hospital difere do percentual numa obra de clínica? E aí eu não entendi qual foi realmente o questionamento dela. Não sei se vocês saberiam responder. E ela também continua, com certeza, na escala menor, o custo é maior, o retorno do investimento mais longo, apesar do ganho para o planeta ser imediato. Não acham? Olha, como você não falou o nome dela, eu também não vou falar mais. É a Denise, fica mais fácil assim, porque eu sempre chamo ela de Denise. Eu mostrei aquele slide com várias ferramentas de certificação e talvez você esteja falando do custo do processo de certificação. E que hoje em dia a gente tem vários que são gratuitos, né? Então, o GRESB, o próprio Hospitais Saudáveis, o ED. Então, se você, por isso que eu falei, vai fazer uma clínica, vai fazer uma reforminha, vai fazer uma casa. A questão é você mapear, medir, colocar indicadores, quanto estava antes, quanto está depois e qual a sua meta de melhoria, tá? Independente de uma placa de certificação. Então, e custos que a gente tem de evidências mais recentes, um estudo aqui brasileiro feito, foi o que eu tinha falado para a Kátia antes, né? Acresce 3% de diferença no custo inicial na inauguração da obra. Quando você tem um aumento no ciclo de vida, que a gente projeta dentro da NBR 15575, que é a nossa de desempenho para 50 anos, só que a gente tem aí, por exemplo, hospitais de 130 anos funcionando. Então, entender esse impacto, que não é só o monetário,
que é o quanto isso vai afetar a saúde das pessoas, né? Então, o social, o planeta, que é essa questão do nosso planeta estar doente, que é o ambiental, e o econômico com 3% de diferença, sendo que você vai ter maior durabilidade, né? E então isso tem que ser planejado. Se nós, arquitetos, não propusermos essas soluções diferentes, sempre com esse receio do econômico, a gente vai sofrer, né, os problemas da saúde global que a gente está vivendo hoje. Agora, a última pergunta, que, na verdade, eu vou até responder para a Marli, mas eu prefiro que a Adriana continue minha explanação. Na cidade, com um clima muito quente, os profissionais todos paramentados, não se queixam de calor dentro da rede Sara? Não, Marli, lá é excelente. Eu já estive lá no calor de 50 graus do Rio de Janeiro e o clima estava perfeito. Mas continue, Adriana. Não, no Rio, esse ar-condicionado realmente ele funcionava muito pouco, sabe? Só nos dias mais quentes. E eu monitorava, né? Eu com termômetro mesmo, eu via a temperatura, checava a temperatura, porque a gente só ligava o ar-condicionado quando a temperatura chegasse a 26 graus. Então, era ditadura. O setor de manutenção não ligava o ar-condicionado. Mas agora eu não sei como é que está, porque as pessoas são muito viciadas, né, com o negócio do ar-condicionado. Todo mundo anda. É mais cultural, é isso que eu falo, é mais cultural do que necessário, às vezes, numa boa arquitetura. Porque a questão da ventilação, né, ela é muito importante. Então, os ambientes do SEAR, eles são todos abertos, né, tem aquelas esquadrias que ficam abertas, ventilam. Talvez num dia um pouco mais quente, o ambiente ventilado ele fica perfeitamente suportável. Né? As pessoas gostam de ar-condicionado. É difícil. Bom, são 8h30. Oficialmente, a gente está terminando. Eu agradeço muito as duas pela estreia do nosso debate e reflexões da BDH. Eu acho que estreamos assim com chave de ouro. Nós nos vemos. Qual é a próxima data, Beth, que você que está com ela na tela? Vamos lá. A próxima data, a princípio, é 8 de junho, não é isso? Com o tema responsabilidade social e voluntariado. Não é isso? É com a Cláudia Miguel, isso. A Cláudia Miguel será a moderadora do debate. Né? Então, Beth, eu passo a palavra agora oficialmente para você. De novo, muito obrigada às duas. Muito obrigada por atenderem essa louca. E agradeço sempre poder contar com vocês. Um abraço. Eu aproveito para agradecer também a Adriana e a Leonora. Fantástico. Saímos daqui inspirados todos, eu acho. E agradecer também a participação de todos, né, que estão nos assistindo hoje. Né? Eu queria reforçar uma coisa que eu falei lá no início da palestra, que esses debates eles vêm para contribuir com a elaboração de uma Carta do Rio. Nós vamos ter os responsáveis, vamos ter o desafio, eu acho que é um grande desafio, de fato, de escrever um documento final para esse 20º Congresso Mundial de Arquitetura, no que se refere à questão da saúde. Né? Então, a intenção é que a gente possa ter esses 8 eventos, com esses 4 eventos com esses 8 palestrantes, e que eles possam nos ajudar a compreender melhor esses 4 temas importantes e que a gente possa depois montar essa carta. E essa é uma atividade que todos da BDH devem participar. Nós convidamos a todos a assistir essas palestras, assistir os eventos e colaborarem na ditação da carta, na elaboração dessa carta, desse documento. Tá? Então, assim, é muito importante que vocês se inscrevam, mandem e-mail para a BDH, para que a gente faça um grupo de debate, de fato, de discussão real e que a gente possa elaborar essa carta juntos, né? Que todos possam colaborar. É uma carta que deve ser escrita por todos nós. Né? E queria dizer que, assim, que o PHG, o 40º seminário, ele vai acontecer dentro do UIA. Então, para a gente participar desse evento de saúde, a gente tem que também participar no evento da UIA. É apenas uma inscrição, tá? Assim, a gente precisa se inscrever no UIA 2021 do Rio, né? Que antes era um evento presencial que aconteceria no Rio e que agora é um evento
nacional, de uma forma até mais mundial. Então, a gente tem agora para essa inscrição, que pode ser feito no site da UEA 2021, os associados da BDH vão ganhar um presente, que é 15% de desconto em cima da inscrição. Então, quem quiser, até o dia 6 de junho, se inscreve pelo site com o código PROMOPHG, se inscreve e vai ter esse desconto de 15% e vai poder assistir a todos os eventos. Inclusive, tudo que acontece no UEA, tanto as palestras anteriores, a semana aberta, quanto todas as palestras que vão acontecer no dia, vão ficar disponíveis para serem assistidos pelos inscritos até 2 anos. Então, é um evento que você pode ver quando você quiser, pode estudar e rever as palestras durante 2 anos. Então, acho que vai ser muito bacana, vai ser muito importante participar disso tudo, né? Então, eu acho que a gente pode se despedir, né? Recado dado, né, Kátia? Eu acho que a gente pode se despedir de todos. Eu só preciso assumir mais uma coisa, porque eu acabei de tomar bronca aqui da Doris, e eu não... Eu vou perguntar, porque senão ela vai brigar comigo, entendeu? A Doris da E. As modulações das lajes, Adriana, e demais fechamentos foram repetidos nos demais hospitais? Sim, são sempre múltiplos de 62,5. O módulo menor é em milímetro, né, que a gente usa milímetro em estrutura metálica, é 625 milímetros. Então, é 625, 1.125, 2.500, 3.125, 3.750, por aí vai. Perdoada, Doris. Agora, só aproveitando, antes de dar tchau para todo mundo, eu queria compartilhar uma tela, porque amanhã a gente se vê de novo. Só que amanhã o evento é pelo Simpla, tá? Então, eu queria que vocês se cadastrassem. Também, todos os eventos, a partir de agora, vão ser preparatórios da UEA. E tanto o Jerônimo como o Renato Gamarrosa, eles vão fazer uma retrospectiva da primeira fábrica de vacina até a fábrica de vacinas atuais da Fiocruz. Então, dá tempo. Amanhã, de novo, o Rio de Janeiro ele vai assumir os eventos da BDH e esperamos por vocês lá. Deixa eu parar de compartilhar a tela, interromper. Gente, muito obrigada. Agradeço a todos que estiveram presentes, nos ouvindo. E perdão, Beth, é dia 9 de junho, a Cláudia corrigiu no grupo. Coloquei até no chat. Vai ser dia 9 de junho. A gente se vê de novo. Obrigada, gente. Obrigada a todos pela participação. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada.